Porque essa não é a intenção do apóstolo. A intenção do apóstolo era restaurar aquela vida e caminhar junto com a igreja. Mas se a igreja muitas vezes se levanta com tanta ira por causa de um problema ou de um pecado, que a gente pode dizer, tratando com disciplina, esse coração dessa igreja, ela precisa também ter, como ele vai dizer assim mesmo, rogo-vos que confirmeis para com ele o amor que vocês têm por ele. É como se um pai disciplina o filho e o filho chora. Ninguém gosta de ver o filho chorando, né? O pai que disciplinou. É verdade? Quem levanta a mão aí, quem gosta? Oh, que maravilha, meu filho está chorando. Era isso, meu filho. Não existe isso. Só que o filho não conhece essa disciplina ao olhar o pai e ao olhar a mãe. Ele não consegue perceber que a disciplina que ele está recebendo, que está doendo, que está fazendo chorar, que está colocando ele de castigo, ele não consegue enxergar que o pai e a mãe o amam por ter feito isso. Então o pai ou mãe tem que mostrar claramente que ele o ama mesmo apesar de ter disciplinado. E isso é uma linha extremamente tênue, porque se a gente afrouxar a disciplina, o filho vai pensar que eu estou controlando o pai e a mãe. E o pior, ele entende que a disciplina dele não era verdadeira, que eles fizeram errado quando disciplinaram. Aí tem outra coisa pior no caráter dele, ele começa a formar uma personalidade manipuladora e ao mesmo tempo um caráter destrutivo, porque ele vai entender que o mal é correto, porque ele não conseguiu entender a disciplina. Por isso que é tão tênue. Quando a gente disciplina, a gente tem que ser forte o suficiente, mas ao mesmo tempo brando o suficiente para que ele entenda que eu não estou fazendo isso para o teu mal, mas para o teu bem, para que tu seja um homem direito, para que você conheça a Deus de fato, de verdade, e saiba que o teu pai vai sempre te amar, mas ele nunca vai tolerar o errado na tua vida. A criança vai ter que entender isso, e à medida que a gente é mais forte, mais incisivo nessa situação, e ao mesmo tempo ela percebe que o meu pai não é mau, não é um monstro que eu imagino na hora exata da disciplina, a criança começa a perceber que ela é amada por isso. Nesse ponto é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Quero que vocês confirmem o amor que vocês têm por ele. Eu não só disciplino a pessoa, ou o conselho, ou a igreja disciplina essa pessoa e deixa essa pessoa de lado. Não, ele volta de novo a essa pessoa e diga, nós queremos você do nosso lado, nós queremos andar com você, nós queremos que você ande conosco. E por isso a gente te disciplina, porque se não for desse jeito, não tem como você andar. E então a pessoa vai entender que, por mais que a disciplina seja pesada e doa, ela percebe claramente que eles me amam, eles querem, porque se não quisessem, eles não teriam me disciplinado e teriam me abandonado, deixado ao léu. E não é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele diz assim mesmo no verso 8, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Aí ele vem e continua, verso 9. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou em outra tradução, os ardis, as suas artimanhas. Inicio esses dois textos aqui em termos de unidade da igreja. Unidade que a igreja precisa ter com um propósito claro e definido para que o mundo que não conhece a Cristo olhe para nós, veja a nossa unidade e saiba verdadeiramente que somente Deus pode realizar uma obra tão gigantesca dessa, de trazer homens e mulheres diferentes de outras formas, com outros tipos de pecados, todos perdoados e unidos, nos quais eles depositam a sua vida uns para com os outros em amor verdadeiro. Pois muitas vezes, neste mundo, o que eles percebem é uma total falta de unidade. Não existe verdadeiramente que a gente pode dizer, uma família realmente unida. Porque a gente já sabe, por experiência, que uma família deveria ser unida. É ou não é? Não é verdade isso? Natural que uma família deveria ser unida. Mas a gente percebe que quando a gente começa a viver em outra casa, em outra família, aquela família que parecia muito unida, não é tão unida. De longe todo mundo é muito unido, mas quando chega perto e entra naquela casa, ixi, que bagunça é essa família? É só apenas uma grande,
Uma grande propaganda política, vamos colocar assim. Pai, mãe, filho, tudo muito bem, no outdoor ali, mostrando para todo mundo, na televisão, a foto, tudo bem. Quando termina, todo mundo desunido, todo mundo quebrado, todo mundo esfacelado. Porque eu conto isso por causa de uma coisa: a igreja é uma família. E a família, ela é unida exatamente pelo seu pai e pela sua mãe, numa família natural. Mas na família espiritual, ela é unida somente por Cristo. O Cristo, o sangue do Cordeiro, o seu sacrifício, tudo que Ele faz, tudo que Ele é, e que Ele está em nós, e por onde nós nos movemos, é Ele que nos torna unidos. Por isso que o apóstolo Paulo disse: se eu perdoei alguém, ou tinha alguma coisa para perdoar, eu perdoei por causa de vocês, e fiz isso na presença de Cristo. Ou seja, embora o apóstolo Paulo não estivesse mais nessa igreja, e ele soubesse das coisas ruins que estavam acontecendo nela, ele estava dizendo: repreende e disciplina. E eles, quando obedeceram à carta dele, e repreenderam e disciplinaram, ao mesmo tempo ele escreve: eu também perdoei, e perdoei por causa de vocês. Para quê? Para que vocês entendam que a nossa unidade é que vai dar testemunho de que realmente Cristo veio e mudou nossos corações. Por isso, essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo ele escreve assim mesmo: qualquer nível de divisão dentro de uma casa, isso não procede de Deus. Ela é uma procedência inimiga. É uma obra de Satanás. Por isso ele diz claramente: se você perdoou, perdoa como Cristo nos perdoou. Porque se a gente não perdoar como Cristo nos perdoou, ninguém chega diante de Cristo, irmão, e tem dúvida a respeito do perdão dele sobre a sua vida. Tem? Não tem. Mas talvez Isabela, né, Isabela? É Isabela? É isso que eu falei, Marcela. Chutou errado o teu nome, olha aí. Marcela. Talvez, vamos supor que um dia tu faça um agravo contra mim. O agravo seja extremamente sério. E tu sinta muito culpada e com medo do meu perdão. Aí tá, eu te perdoo. E aí numa briga qualquer, numa outra situação, dá a entender que eu não te perdoei. Aí o que é que tu vai fazer? Sabia que tu não tinha me perdoado. É assim ou não é? É, porque a gente tem dúvida a respeito das pessoas que nos perdoa. Mas a gente nunca tem dúvida a respeito de Cristo que nos perdoa. A não ser que a gente nunca tenha nascido de novo. Se a gente nasceu de novo, a gente não tem dúvida do perdão de Deus. Por que eu sei disso? Porque a Escritura diz que Caim, mesmo Deus vindo até ele e dizendo para ele que ele poderia ser perdoado, ele disse: eu não acredito, não há perdão para mim, vou fugir da tua face e ficarei errante por toda a terra. E quem me encontrar, vou fazer de tudo para que essa pessoa me mate. Aí Deus disse: ninguém vai te matar, vou colocar um sinal na tua testa para que ninguém tire a tua vida. Só eu tenho o poder de tirar a vida de alguém. E daí Caim foi embora, ficou errante para o resto da vida, viveu uma vida distante, uma família distante de Deus, e se criou como uma família distante. E hoje nós vemos famílias distantes de Deus, homens distantes de Deus. Sabe por quê? Porque não nasceram de novo e porque não sabem que Deus, em Cristo, há perdão dos seus pecados. Ele tem dúvida se Cristo nasceu, se Cristo veio realmente a esse mundo, se Cristo morreu, se Cristo ressuscitou, se Deus realmente enviou um filho para morrer pelos meus pecados. Tudo ele tem dúvida, e se ele tem dúvida, não vem de fé, e o que não vem de fé é pecado. E por isso, não tem como essa pessoa acreditar realmente no perdão de Deus. Mas alguém que nasce de novo, ele não tem dúvida nenhuma de que Deus o perdoou. A prova disso, João ele escreve para nós na sua epístola dizendo exatamente isso. Que nós, ainda que o nosso coração nos condene, Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. O que o apóstolo João estava dizendo? É que muitas vezes a gente comete um pecado e que a gente se sente com uma falta muito grande, uma culpa enorme diante de Deus, porque era certo que a gente podia fazer diferente e a gente não fez, porque não quis. E então, depois disso, a gente entra em perdão, mas a gente sente o nosso coração muito culpado, como se Deus não tivesse ouvido e não tivesse nos perdoado. E aí o que acontece? O apóstolo João, ele começa a dizer assim: maior é Deus que o nosso coração. E ele diz antes assim: se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus.
Mas se o nosso coração nos condena, o que fica? Aí ele diz, maior é Deus que o nosso coração, porque Deus não pode mentir. E a mentira está exatamente em não acreditar na promessa que ele disse: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se a gente se apega não no nosso coração, por que ele pede para a gente não se apegar no nosso coração? Porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente imagina que alguma coisa está certa e estamos errados. Outras vezes a gente diz que está errado e está certo. Porque ele é enganoso. A tendência nossa é nos enganar. Ou pensar a respeito errado de Deus, ou pensar certo de Deus, mas de uma maneira errada. É como se algumas pessoas, na própria Escritura diz que Deus não vai fazer diferença se você está vivendo na vida de promíscua ou não. Teu coração já é dele, não tem problema nenhum. É um pensamento errado de Deus. Teu coração está te enganando a respeito da santidade de Deus. Outras vezes você pensa que Deus é muito carrasco e vai te sempre punir, e qualquer coisa errada que aconteça na tua vida, qualquer coisa difícil que aconteça na tua vida, aí você pensa, foi por causa daqueles pecados, aquilo outro, por isso que eu estou sofrendo. Não, irmãos. A gente vive num mundo de pecado, num mundo errado, não num mundo perfeito. Você nunca planta uma coisa e colhe a mesma coisa. Às vezes você nem colhe. E você plantou a semente boa, preparou a terra boa e nem colhe aquilo que você plantou. Por quê? Porque é uma terra maldita. Sinto muito, mas é isso, essa é a realidade. É bom que sempre a gente plantasse uma coisa boa e colhesse a coisa boa. Mas Abraão, a palavra não diz que aquilo que o homem semear, ele não vai colher? O que ele semeia, ele ceifa? Não é isso que diz? Isso de regra natural. Regra natural. O que é uma regra natural? Uma regra natural é exatamente isso. Toda vez que eu semeio milho, vai nascer erva daninha? Vai? Não vai. Sempre que eu semear milho, no normal, vai nascer milho. Vai ter uma ou outras vezes que talvez não brote da forma como eu queira, não saia a plantação da forma, a colheita como eu... Mas vai nascer. Esse é o processo natural. Se eu matar alguém, se eu roubar alguém, e eu for preso, eu não estou colhendo pelo aquilo que eu plantei? Isso é o natural. Mas significa dizer que todas as vezes que eu faço alguma coisa errada, eu sou punido pela coisa errada? Não sou. Aí estão os políticos aí estão os assassinos por aí, estão os chefes de quadrilha, do narcotráfico e tudo mais. Ele não está semeando muita coisa ruim? Mas ele está colhendo tudo de errado aqui, justamente? Não está. E tanta gente que semeia coisa boa, não só leva paulada na cabeça. Mas Abraão, por que está errado? Não, porque o apóstolo Paulo está escrevendo exatamente para que a gente entenda que o processo natural deste mundo vai acontecer. Porque essas de não ser, honrado pelaquela coisa que foi boa, e também não ser condenado por uma coisa que foi mal, isso não é o normal. Porque se isso for um normal, irmãos, ninguém senta mais nesse banco da igreja. Ninguém mais vai num juiz, ninguém mais vai numa polícia. Ninguém mais busca a justiça, sabe por quê? Porque não tem mais justiça. Mas é porque a gente entende que ainda há uma justiça, mesmo com esse sistema falido, porque a gente entende que é falido, que é imperfeito, mas a gente ainda vai na justiça. Por quê? Porque a gente acredita que ainda tem justiça. Porque se 90% dos casos fosse injustiça, irmão, ninguém se daria a conta de ir fazer qualquer coisa, de proteger sua casa, não teria. Seria uma terra, como a gente chama, sem lei. Cada um faz a justiça como bem quiser. Por quê? Porque não acredita em mais justiça em canto nenhum. Está dando para entender isso? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que a justiça vai acontecer e a vingança vai acontecer, e essa vingança procede de quem? De Deus. Talvez não seja agora, e talvez aquelas boas obras que a gente opera não venha a recompensa como a gente deseja aqui, mas não importa, Deus vê tudo e faz todas as coisas no seu devido tempo, e no devido tempo Ele há de, como diz a Escritura, uns vão se alegrar e outros vão chorar com a recompensa que receberão, porque cada um receberá aquilo que suas mãos ou as suas obras produziram. Simples assim. Por agora, a gente vai fazendo. Mas eu não estou recebendo. Não te cansa fazer o bem, porque no devido tempo
receberás. Se não houver, desfalecido. O ponto é a perseverança. Não é ao fazer o bem 1, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos eu trabalhei, 10 anos eu orei. No 10º ano disse, já que eu não recebo nada, vou chutar o balde, vou fazer a coisa errada. Talvez seria o 10º ano e mais um dia para tu receber. Mas tu não perseveraste, perdeu a bênção. É assim que Deus faz, é assim que as coisas, e a gente não pode evitar. O fato aqui, quando a gente está trabalhando com a unidade da igreja, existe um ponto importante para nós: humildade. Humildade exatamente é entender exatamente a nossa posição no corpo de Cristo e, baseado nessa posição, a gente poder agir sob essa perspectiva. Caso a gente não entenda isso e a gente ache que a gente é maior, ou seja, a gente é o cabeça, coisa que ninguém aqui é o cabeça. Embora eu seja o pastor, eu não sou o cabeça. A lógica clara e única de Deus é que a gente obedeça às ordens de Deus. Por isso o apóstolo ele chega a dizer no verso 8, verso de número 9, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Se eu pedir que vocês disciplinassem o faltoso, e vocês assim o fizeram, agora eu peço que vocês confirmem o amor que vocês têm por eles, porque eu acredito que vocês, e estou escrevendo, para ter prova de que vocês são obedientes em tudo. Não é apenas alguma coisa, não é apenas naquilo que eu gosto, que vem um mandamento de Deus. Não, esse mandamento é bom para mim, eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer. Mas esse mandamento aqui não é muito bom não, então eu não faço. Não é dessa forma. A unidade começa exatamente num processo de obediência, num processo de submissão. Tem um amigo meu no seminário, e a gente mantém contato muito, é o que eu mais mantenho em contato. E ele passou por um problema agora recente. Ele tem uma igreja também e tinha uma congregação, tipo São Jorge, só que eu acho que talvez um pouco mais estruturada, não tenho muita certeza. Mas o fato é que nessa congregação não tem mais pastor. E é também distante da igreja sede, tipo São Jorge. Então o que acontece? Havia um problema, porque não tem um presbítero suficiente para estar no trabalho da escola dominical de manhã. Então eles deliberaram a situação, tinha presbítero, e então ele começou a sondar os presbíteros para quem pudesse fazer o trabalho na escola dominical no domingo de manhã, porque ele mesmo teria que estar na sede na escola dominical no domingo. Não dá para ele fazer em 2 lugares ao mesmo tempo. E então ele começou a sondar vários presbíteros e todos os recusaram a estar. E não disse por que a recusa, mas se recusaram, disse não dá, ou não pode, ou alguma coisa, situação, não dava para assumir o trabalho no domingo de manhã nessa congregação. Então o que ele fez? Ele pegou e disse, olha, devido a eu não poder estar em 2 lugares, nós estaremos fechando a escola dominical no domingo. Não teremos a nossa reunião de escola dominical na congregação no domingo de manhã. Um dos presbíteros que já está em disponibilidade, ou seja, ele já foi presbítero e passou mais de 25 anos e foi jubilado como presbítero, né? É jubilado, né? Vou dar o nome? É isso? Acho que é isso, uma coisa assim. Presbítero emérito, esse é o nome, não é jubilado não. Quem é jubilado é só o pastor. E aí, o que aconteceu? Esse presbítero, ele não aceitou a decisão do conselho. Não foi a decisão do pastor, foi a decisão do conselho. Aí sabe o que o pastor fez? Ele começou a falar mal do conselho. Que era isso, e aquilo outro. E começou a disseminar isso. Irmãos, a gente está no meio de um líder, e não um líder novinho, é um líder já maduro, 25 anos, pelo menos no caminho do Senhor. Se ele começou aos seus 20 anos de idade na igreja, ele estava com os 45 anos de idade, já conhecendo muito, e ele já não era mais o presbítero, ou seja, com um cargo oficial eleito, ele já estava fora. Então ele tinha uma maturidade muito grande, não era um menino novo. Sabe o que ele teve que fazer? Teve que fazer um tribunal para disciplinar esse presbítero, porque a conversa já não deu mais. Isso causa o quê? Edificação na igreja? Sabe a história desse homem? Esse homem tem uma história dentro da igreja. É como se o irmão Jorge, vamos colocar assim. Já foi presbítero, irmão Jorge? Já foi, né, irmão Jorge?
Aí ele tivesse muitos anos aqui na igreja, com muitos cargos de presbítero na igreja, muito, 5 mandatos, ou seja, 25 anos, cada mandato é 5 anos. Aí no final, a história dele tem uma família toda aqui. O que acontece quando o presbítero Jorge se levanta contra o próprio conselho? Você acha que a família dele vai ficar a favor do conselho? Me diga. Se o mais maduro da igreja, vou colocar assim, o que conhece mais, que andou no meio e no ciclo da liderança, ele se levanta contra o próprio conselho, o que essa família vai pensar desse próprio conselho da igreja? Vai haver uma grande divisão, vai haver um grande problema, vai haver, no mínimo, um sentimento ruim. É ou não é? E para que isso? Será que era do desejo do coração do pastor não pregar no domingo, na escola dominical? Eu queria trabalhar só na igreja sede, eu não queria saber nada da igreja. Será que era assim que o coração do pastor tinha, pensando? Não vou ensinar na congregação? Será que é esse o desejo dele? Sinceramente a gente pensa, diz, não, esse pastor queria muita moleza, só queria ficar na congregação, na sede e não queria. Não dá para me dividir em 2 lugares. Tem um pastor também que já faleceu, e ele se dividia em 2 lugares. Ele passou o culto da nossa reunião, que era 7 horas, passou para 7h15. E o culto da congregação passou a ser 5 horas. Então ele pregava na congregação 5 horas. E como ele saía muito rápido para chegar às 7 horas na igreja, ele pediu que desse mais 15 minutos para que ele ficar pelo menos uns 15 minutos com a igreja, 15 a meia hora com a igreja, conversando com a igreja, né, antes de ir embora. Mas a congregação para a nossa igreja, sede, era mais ou menos uns 10 minutos de carro. Então dá para pregar às 5 horas da tarde, fazer o culto normal, ceia, terminar umas 6h30, às 6h15 mais ou menos, fica mais meia hora, em 15 minutos eu chego na igreja. Só assim. Mas já pensou, dá para fazer isso? Daqui para São Jorge? Vai começar o quê? 7 horas da manhã, um culto na escola dominical, 7 horas da manhã? Para ter 8 horas e sair de lá correndo, quase que 1 hora para chegar aqui. Aí começar 9 horas do culto. 7 horas da manhã a igreja estava disposta a acordar às 7 horas da manhã do domingo, para ter a escola dominical por 1 hora? Me digam, irmãos. Mas as pessoas, às vezes, quando a gente não tem a unidade, ou seja, a gente não tem humildade para entender as situações da vida, e disse, será que não tem nenhum presbítero? Não tem nenhum presbítero, e não eram poucos, irmãos. Era mais ou menos uns 4 presbíteros. Tá bom, se eu retirar todos os presbíteros, que tal um diácono, um oficial da igreja? Nenhum. Que tal um irmão mais experiente? Nenhum. Ninguém se dispôs para ir à congregação, para estar à escola dominical, por causa daqueles irmãos. Não se importaram não com o estudo, mas com os irmãos que não vão estar tendo essa escola. E ainda assim se levanta para quê? Para resolver o problema? Porque como é que o problema vai ser resolvido, amados? Pergunta séria. Como um problema desse vai ser resolvido, já que o pastor não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Tá bom, eu não aceito a tua decisão de cortar a escola dominical. Então me diga qual é a outra forma da gente resolver esse problema. É que alguém assumisse. Alguém vai assumir? Ninguém vai assumir. Então como se resolve? Só fechando a escola dominical. Esse é o ponto. De outra forma, é trazer a escola dominical para outro dia. É assim que se resolve. Então, resolveram fechar a escola dominical no domingo. Não sei se fizeram isso no sábado, se vão mudar para segunda, terça, não importa. O fato é que não tem outro jeito. Tem que fazer assim. Ou a igreja sede fecha. E provavelmente ninguém vai querer. Eu coloco isso para que a gente entenda que se a gente não tiver unidade nas coisas certas, o diabo vai fazer um estrago. E é isso que o apóstolo Paulo diz no verso de 9, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Ou seja, Satanás vai alcançar que tipo de vantagem sobre a igreja que não consegue perdoar o irmão? É uma igreja o quê? Inimiga. É uma igreja que não consegue ter o mesmo amor de Deus que Cristo nos perdoou de todos os pecados. Então como é que eu posso dizer que eu sou cristão e que eu sigo a Cristo se eu não imito exatamente as ações de Cristo?
Como uma pessoa pode se sentir verdadeiramente acolhida por mim se eu sempre jogo a culpa dos seus pecados no seu rosto? Para qualquer situação errada que aconteça, pá, eu estou dando uma agulhada, uma estocada, como se diz. Acontece muito isso em casamentos. Você fez isso. Tu está repetindo a mesma coisa. Isso já tem 15 anos atrás, tu ainda fala a mesma coisa hoje. É assim ou não é? Irmão, muita gente fala assim. Estou dizendo que isso acontece aqui, porque aqui não acontece isso de jeito nenhum. Não, é em outra igreja aí para qualquer um. Mas na nossa igreja não tem esse negócio não. Mas existem muitas famílias que falam isso. Isso já aconteceu 10 anos atrás, tu ainda está falando a mesma coisa. Toda vez que acontece alguma coisa, tu lembra de... Isso é sinal de inimizade e divisão. E se há inimizade e divisão, a Bíblia diz que há todo tipo de confusão, porque há um espírito de inveja dentro do coração das pessoas. Para exatamente não olhar e não se tornar humilde para que Deus possa tratar esse coração da forma como Ele queria, ou da forma como Ele deseja. Por isso, o apóstolo fala em Gálatas que a gente deveria chegar até o irmão ofendido com um espírito de brandura, não um espírito de raiva, não um espírito iracundo, mas o espírito de brandura e ternura. Embora eu seja firme, eu não preciso ser rude, extravasar ódio pelos meus olhos, pela minha boca, pelas minhas palavras, pelos meus poros. Não, é um espírito de brandura, de ternura. Isso não significa dizer que não seja firme, porque eu não vi Cristo fazendo isso com a mulher que foi pega em adultério. Mulher, cadê teus acusadores? Isso, Senhor. Ela girou aqui, foram tudo embora, não teve ninguém. Disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele é ao mesmo tempo extremamente firme, porque ele podia dizer: nem eu te condeno, vai-te embora. Vai em paz, está tudo resolvido agora. Passou essa. Disse: não, passou, mas não peca mais. Ele foi extremamente firme, mas extremamente brando, amoroso. Tornou essa mulher uma discípula de Cristo. Por isso, a unidade do corpo de Cristo, ela se desenvolve em humildade, para que a gente possa caminhar diante do Senhor. Queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo número 2, versos 3 e 4. Quem achou pode ler. Ele usa essas palavras para que a gente tenha uma humildade e possa servir uns aos outros. De maneira que o orgulho faz com que aquilo que é meu se torne realmente só meu. Mas aquilo que é meu, se eu sou humilde, eu sou capaz de compartilhar, de dizer que não, realmente não, eu estou usando, mas você pode usar também. Não, é nosso. A humildade vai exatamente na contramão do orgulho, ao ponto de ser capaz de servir qualquer um, independente da sua posição, da sua cor de pele, da sua situação financeira, da sua posição social. A humildade nos leva a servir, e não existe serviço se a gente não estiver verdadeiramente humilde. Todo serviço, para ser um serviço real e da parte de Deus, e gozar de algum tipo de retribuição da parte de Deus, é necessário que esse coração seja revestido de humildade. Porque todos nós servimos, irmãos. Independente de qualquer coisa, todos nós servimos. Mas a diferença entre o nosso serviço, que recebe algum tipo de recompensa da parte de Deus, e aquele que não recebe, é somente por um ponto: ou a gente serve humildemente, ou a gente não serve para servir. Porque é isso que Cristo falou quando Ele falou no Sermão da Montanha, e disse assim mesmo: olha, até mesmo os pecadores emprestam a outros pecadores para receberem em volta. O que vocês fazem mais? Até os pecadores amam aquele que vos ama. O que você faz diferente?
Então todo mundo serve nessa vida. Alguns servem para si mesmo, outros servem humildemente para servir realmente aos outros. E aí, nesse sentido, Jesus está dizendo exatamente isso. A recompensa que vocês têm quando vocês servem alguém que vai dar alguma coisa em troca, a recompensa vem dessa pessoa. Mas quando você serve a alguém que de fato você não espera uma recompensa dessa pessoa, a recompensa vem dos céus. Em tudo nessa vida, irmão, em tudo. Parte Deus pode nos dar daqui, dessa terra, mas a maior parte e melhor parte vem das suas próprias mãos para nos entregar a recompensa que nós mesmos fizemos ao Senhor. Por isso, a ideia é de humildade, para que a gente entenda que nós viemos aqui para servir como Cristo. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu não vim para ser servido. Sendo eu Deus, o Senhor, Rei, como ele disse, lavando os pés, vocês me chamam Mestre e Senhor, e na verdade eu sou. Mas se eu, sendo Mestre e Senhor, lavei os vossos pés, quero que vocês lavem os pés uns dos outros. Não existe ninguém maior aqui. E se alguém quiser ser maior, eu estimulo que você seja o maior. Seja o maior que você quiser. Seja o maior, o mais excelente. Marcela e... esqueci o teu nome. Alexandre. No meu irmão, rapaz, tem que me lembrar. E o Alexandre. Alexandre, seja o maior, Alexandre. Jesus está dizendo isso para ti. Literalmente, seja o maior. Quer ser o maior, Alexandre? Quer ou não quer, Alexandre? Todo mundo quer, Alexandre, não vem com essa não. Vende. Tanto é que teu nome é Alexandre ou Grande. Não, mentira, não é tu. Quer ser o maior? Tem que ser, irmão. Você tem que ser o maior. Você tem que ser a maior, Núbia. Sabe como é que é? Seja o servo de todos. Quer ser exaltado mesmo? Se humilhe. Quer ser o maior de todos? Poxa, eu vou te dar os meus parabéns e eu vou ficar muito alegre quando o Will ser o maior de todos aqui. Porque ele será o servo de todos nós. De todos nós. Lembre daquelas frases que as pessoas dizem pejorativamente mesmo? Isso é um capacho. É isso que Deus quer. Seja o capacho. Sirva, 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 sirva. Doe-se, 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 doe-se. Entregue-se, entregue-se, entregue-se. Mas eu não consigo assim. Renuncie à sua própria vida. Você vai conseguir. Porque quando você renunciar à sua própria vida, você está renunciando à sua própria dignidade. Mas Abraão, a gente é digno diante dos olhos de Deus, porque nós merecíamos a condenação eterna e Deus nos fez filho dele. Então humilhe-se, perca a sua dignidade para que a dignidade de Deus seja honrada. Esse é o ponto. Romanos capítulo 12, verso 10. Quem achou também pode ler. Ame-se com amor e esse é o processo. Quando a gente tem humildade, a gente serve por amor fraternal, por amor a Cristo. E esse amor, ele vai nos levar a entender que a outra pessoa precisa ser honrada. E qual é a outra forma, ou a melhor forma de honrar uma pessoa, se não servi-la? Não tem coisa melhor quando a gente entra numa casa, não porque eu sou pastor não, irmãos, mas quando a gente entra numa casa e que a gente é bem quisto, você quer uma água? Você quer um café? Senta aí, pessoal, senta aí. Quando eu não era pastor, era a mesma coisa. Senta aí, irmão, senta aqui, fica aqui. Não vai não, não vai não. Por quê? Porque a gente se sente querido. É como se a gente fosse verdadeiramente uma pessoa importante. A gente se sente honrado. Mas a gente chega numa casa. Tá bom? Mais alguma coisa? Era só isso? Eu não estou falando não por causa da minha postura, irmão. É você mesmo, quando você chega na casa de alguém, e puxa, eu vim com tanto gosto de vir nessa casa e parece que a pessoa não me quer aqui. A gente fica meio triste. Mas eu te pergunto, você volta de novo?
Dificilmente. Dificilmente. Por quê? Porque você não se sentiu bem. Parecia que a tua presença incomodava. É disso que eu estou falando. A pessoa não entende você como uma pessoa importante. E se você não é importante, eu não te honro. Por que eu vou te honrar? Vou te fazer o mínimo necessário para você. E acabou. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo está dizendo. Se a gente tem um amor fraternal, a gente quer que essa pessoa permaneça com a gente o máximo que a gente puder. Porque é bom e é importante para nós. Essa é a forma da gente honrar, servir essa pessoa. Cristo entrou numa casa de um fariseu importante que convidou ele para jantar. Vem na minha casa, tu e os teus discípulos jantar junto comigo, mestre. Eu vou. No jantar ele entrou na casa. Sentou, ficou à mesa reclinado, comendo e tal, e conversando, patatá, patiti. De repente entra uma mulher pecadora, que não foi convidada, que sabia que Jesus estava lá. Entrou. Dizem que era uma prostituta. Ou com uma vida extremamente imoral, renegada pela sociedade, condenada, totalmente, não podia entrar na casa de nenhuma pessoa respeitada, porque era uma pessoa desonrada. Ela chegou por trás de Jesus, como ele estava reclinado, é deitado, não é como uma mesa nossa, sentada na cadeira, com os pés para trás. Então ela chegou por trás de Jesus, começou a chorar, lavou os seus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos, depois derramou o óleo sobre os pés. E esse homem olhava para Jesus e disse: se esse homem fosse um profeta, saberia que essa mulher verdadeiramente não é digna, não deveria nem estar tocando nele, está tornando ele imundo. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos do coração desse homem, disse: tenho uma pergunta para te fazer e queria que você julgasse. Aí ele, muito importante: sim, mestre, diga qual é. Havia 2 homens que deviam grande dinheiro para o seu senhor. Um devia 10 denários e o outro devia 10.000 talentos de prata. Como nenhum dos dois podiam pagar a este homem, ele resolveu pagar a dívida de ambos, que não teriam mais nenhuma dívida para com ele. Naquela mesma hora estaria anulada a sua dívida. A minha pergunta é: qual desses 2 homens amará mais o seu senhor? Aí ele disse: eu julgo que deve ser aquele que devia mais de 10.000 talentos. Disse: disserte com verdade, teu julgamento é preciso. Eu sabia. Por isso que eu te chamei, para te entender. E aí Jesus falou assim mesmo: está vendo essa mulher? Aí começou a mudar a expressão dele. Sim. Eu entrei na tua casa e tu não colocaste água para lavar meus pés, porque isso era uma honra normal de todo judeu que convida alguém, ele lavaria os pés da pessoa que entrasse na sua casa. Isso era um símbolo simples de educação e honra. Como a gente, quando estende a mão para prezar, ou você quer tomar uma água ou um cafezinho, é o básico, não é não nosso? É o básico. Não tem. Essa mulher tirou meus sapatos, lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Está vendo esta mulher? Quando eu entrei na tua casa, tu não me deste um beijo no meu rosto, um ósculo. Toda casa de um judeu, um homem beija um outro homem. É cultura do Oriente. Mulher só se fala com mulher, homem só fala com homem, um homem se cumprimenta com beijo. Aqui é só os bêbados que beijam os homens, não é não? Quem é bêbado, bebe. Meu pai bebia e dava beijo na gente, a gente detestava, mas tudo bem. Mas era o normal. Mas aí, ele disse: essa mulher, desde que eu cheguei aqui, não cessa de beijar os meus pés. Homem, quando eu entrei na tua casa, tu não me deste um óleo ungido para ungir os meus pés ou a minha cabeça. Não me passaste nada disso. Veja essa mulher, ela tem ungido os meus pés com um nardo puro. Por isso eu digo que os seus muitos pecados são perdoados. Porque a quem pouco é perdoado, pouco ama. Mas quem muito é perdoado, muito ama. A diferença do amor fraternal e dessa humildade que a gente tem é saber quanto vale os pecados que nós cometemos e qual foi o preço que
para esses pecados serem perdoados. Se os nossos pecados a gente considera que é tão pequenininho, então necessita de uma gota só de sangue de Jesus. Mas se eu considero que o meu pecado é muito grande, é necessário que todo o sangue de Jesus seja derramado sobre a minha vida. Isso é subjetivo? Isso é totalmente subjetivo, mas ao mesmo tempo totalmente espiritual, porque é necessário que uma pessoa nasça de novo para entender que é necessário não uma gota para perdoar os seus pecados, sejam eles pequenos ou grandes. É necessário o sangue todo de Cristo para perdoar o pecado. E quando a gente percebe que uma vida inteira morreu perfeita por mim ou para mim, a visão que eu tenho de Deus faz com que verdadeiramente o meu amor se multiplique por Ele e seja imenso, não comparando com A nem com B, mas o meu amor por Ele, porque Ele derramou a sua vida por mim. Foi a sua vida, não foi uma gota, não foi 100 ml, foi toda. Não foi uma transfusão de sangue, porque toda transfusão de sangue é uma parte só do sangue de uma pessoa que vem para nós, uma pequena parte, não é muito. Se não me engano, no máximo é 400 ml que uma pessoa pode dar, ou meio litro. Na pior das hipóteses, uma pessoa pode dar no máximo 1 litro de sangue, é o máximo que a pessoa pode tirar. Um máximo, porque senão ela vai danificar para ela mesma, vai ser prejuízo para ela. O Cristo não, no corpo humano tem mais ou menos de 6 a 8 litros de sangue. Foi todo ele vertido por nossas vidas, não foi uma transfusão. Por isso, quando o apóstolo Paulo quando Jesus está falando isso com este homem, ele está considerando Jesus uma pessoa igual a ele. Por isso não o honra com água, não dá beijo nele e nem o unge. Ele acha que ele é um homem igual e talvez até menor do que ele. Por isso não faz esse tipo de situação ou essa prestação de serviço para com ele. E é isso que a gente tem que entender, que quando a gente ama, a gente serve de fato e de verdade. Se a gente não ama, a gente não serve. E aqui, avançando um pouco mais, Efésios 4:3. Fazem tudo para manter o quê? Unidos. E como a gente vai conseguir isso? Pelo vínculo da paz. Outra tradução diz que era para a gente perseverar, ou seja, ou manter esse vínculo da paz. Por quê? Porque essa unidade que Deus tem que trazer vai levar a gente a entrar dentro de uma igreja em que umas pessoas vão ferir as outras. É inevitável isso. Mas é por isso que Deus deu um antídoto para nós, antes mesmo de alguém me ferir ou eu ferir alguém. E Ele colocou um antídoto que foi: perdoe como Deus perdoou em Cristo Jesus cada um de nós. Esse é um antídoto. Na certeza de que eu já machuquei ou pequei contra Deus, e Deus me perdoou antes mesmo que eu houvesse pedido perdão a Ele. Então, da mesma maneira, eu tenho que entender que eu estou no meio de uma multidão, como diz Isaías, sou um homem impuro de lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. A diferença entre ele e o povo é que os olhos dele viram o Senhor, e se os olhos dele viram o Senhor, há uma possibilidade de agora Deus restaurar a sua visão ou a sua vida de comunhão com Deus, e é isso que Deus faz, perdoando o seu pecado. Se Deus perdoou o seu pecado, é necessário também que nós perdoemos os pecados dos nossos irmãos, para que haja sempre paz, e essa paz é Cristo que faz. Cristo nos uniu e colocou num corpo. Se Deus colocou a gente num corpo, é sinal que essa paz pode ser duradoura, porque é feita em Cristo Jesus. Ele faz a paz, Ele é a paz, e é por isso que nós devemos manter essa paz. E não se mantém em paz se nós não tivermos um espírito de perdoar e ser perdoado. Assim, a igreja ela avança e entende agora que pode ser verdadeiramente um abrigo, um lugar de refúgio, onde qualquer um
que se sinta só, que se sinta desprezado, encontre em Cristo uma família para verdadeiramente ser acolhido no amor de Deus. Por isso, há algumas práticas que a gente deve ter e adotar nas nossas vidas, que a gente pode dizer, valorizar cada irmão como parte essencial do corpo. Ou seja, ninguém é desprezível. Ninguém, irmãos. Ninguém. Nem um bebê recém-nascido, quanto o homem mais idoso ou a mulher mais idosa dessa casa. Ninguém é desprezível. Ninguém disse assim, eu sou um peso. Ninguém, irmãos. Todo mundo é útil na igreja. Porque se não for útil, a Bíblia diz que só existe um jeito de Deus nos tirar, se a gente não produzir frutos. Não é assim? Aquele que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto. Mas se aquele galho não está produzindo fruto, ele corta e o lança no fogo. A Bíblia vai dizer que os velhos, a Bíblia diz claramente uma promessa a respeito dos velhos que estão em Cristo Jesus, que os velhos, eles ainda darão fruto na sua velhice, irmãos. Ninguém é desprezível. Ninguém. Aí tu pode dizer. Vamos supor que o nosso irmão Jorge, vou pegar ele aqui. Não, vou tirar o irmão Jorge, vou para a irmã Noemi. Vamos supor que a irmã Noemi, ela tenha sérias dificuldades com a sua velhice. Não consiga mais pensar direito, não consiga mais falar direito. Esquece de todo mundo, não lembra de ninguém. Está cheia de dificuldades. Ela é inútil. Mas eu não me esqueci seu nome. Walter. Ela é inútil? Claro que não. Mas me diz como ela é útil. O exemplo da história da vida dela. Mas se tu não conhece a história da vida dela. Bora, Alexandre, o grande. Ele é grande mesmo, né? Me diz aí, como ela será útil? Porque se ela não for útil para nada, ela é inútil. Como? Não. Amada por Deus, todo mundo vai ser amado por Deus. Oxe. Útil é um serviço, é ou não é? Se eu faço um serviço, eu sou útil. Se eu não faço um serviço, eu sou útil. Se inútil, não faz nada em casa, só para a perna para cima. É assim ou não é? Então, útil precisa servir. Qual é o serviço dela? Diga aí, Luizia, o serviço dela. Ih, está difícil, né? Rapaz. Vamos pensar. E aí? É inútil ou útil? Mas por quê? Servindo como? Ela não pensa, ela não lembra mais, ela não fala mais, ela não canta mais. Ela está como um peso morto na igreja. Às vezes até como exemplo de vida. Mas aí eu não estou chegando agora, eu não conheço nada dela. Está funcionando. Irmã Leza, me diga aí como ela vai ser útil. Como a irmã Noemi vai ser útil se ela não canta, não fala, não ora, não lembra nem das pessoas? Como? Raciocínio? Que raciocínio? Lembra do quê, irmã? Lembra do quê? Não. É, exatamente, nessa situação. Porque agora ela ainda canta com a gente, lê a Bíblia. Aí a gente pode dizer que ela está útil. Mas se acontecer dessa forma? Sendo útil. Mas como? Tem que lembrar o que ela já fez. A pessoa foi útil no passado e é útil no presente. Mas como? No passado ela era útil, agora não é mais. Não, eu estou perguntando para vocês. Eu também acho que não pode ser assim. Mas é isso que eu estou dizendo.
Uma pessoa útil precisa servir. Se não serve, é inútil. É ou não é? Núbia, como ela vai ser útil? Se é que ela é útil nessa situação. É seu. Mas para mim, para você, a Bíblia diz que é para a gente servir uns aos outros. Seu nome mesmo é? Esqueci o nome do teu pai? O Wilson. Wilson, diga aí. Como seria útil ela? Se é que pode ser útil uma pessoa assim. Consegue perceber? Rosana. Sim. Certo. Então, para que serve esse corpo morto ali? Não está morto. Então me diga aí. Muito obrigado por adoçar a nossa boca, né? Tá certo. E qual é o serviço dela? Ah, mas nem lembro. Sabe o que é? Vocês querem tornar uma pessoa útil quando ela não é útil, não é? Porque a gente quer dizer que ela é útil, mas ela é útil. Agora, a gente só tem que descobrir qual é a utilidade daquilo que ela tem. Porque uma coisa é certa na nossa cabeça. Quando a gente passa por um problema muito sério, a gente não sabe, né? O Tid gosta muito de dizer isso. Não é por quê, mas para quê? O Tid sempre fala isso assim. Não é por quê, é para que está acontecendo a situação. Eu acho que a ideia é exatamente essa. A gente pensa que a gente só é útil se a gente é capaz de fazer alguma coisa, correto? Quando a gente não é capaz de fazer alguma coisa, a gente se sente inútil. Minha avó diz que ela só dá trabalho. Ela prefere ir logo para a casa eterna do que continuar aqui nessa terra, porque eu só estou dando trabalho para vocês. Essa é uma forma de ser útil, dar trabalho para nós. A gente não pensa dessa forma, mas Deus pensa. Muitas vezes o trabalho que a gente espera que uma pessoa que tenha vários tipos de debilidade venha dar, e a gente olha para ela, essa pessoa não é capaz de dar esse trabalho, de não fazer alguma coisa, a gente considera ela inútil. Mas exatamente é essa categoria que faz com que a gente tenha uma posição de proatividade ou de atividade para com ela. De outra forma, a gente nunca teria a capacidade de ter compaixão, de ter paciência. Pô, ela não lembra o meu nome, ela só faz besteira, porque ela não vai até o vaso sanitário, ela tem que fazer. Eu estou falando de uma maneira clara, irmãos. Ela só está dando trabalho, é exatamente isso. Deus concedeu a ela a capacidade de dar trabalho para mim. Esse é o serviço dela para mim. E ela não faz isso de maldade, de má vontade. E ainda que fosse, esse é o serviço para estimular o meu coração a ser mais amoroso, a ser mais paciente. Se eu não tivesse esse tipo de pessoa, eu não teria como ter mais paciência. Não tem como, irmão. Não tem como eu saber como tratar um idoso, porque quando eu chegar até lá, eu só tratei de pessoas grandes, adultas, eu nunca tratei de idosos. Então eu vou ter que começar a descobrir e conhecer essa pessoa. Diga. Essa foi a minha situação no finalzinho, ou melhor, nos últimos anos, com a minha mãe que faleceu no começo do ano, né, em fevereiro. E foi justamente isso que a sua pregação, pastor, parece que foi dirigida para mim, essa sua pregação, porque foi exatamente isso. Ela se sentia inútil por só estar dando trabalho para a gente, né? E agora o Senhor está me revelando
o serviço dela. Revelar o amor, o cuidado da gente, a paciência, todas essas coisas ali para cuidar dela. O cuidado, o amor, foi exatamente isso. Porque tem uma coisa muito séria no nosso coração, sabe qual é? É que a gente só gosta de fazer aquilo que a gente consegue fazer na medida que a gente, tipo assim, é um espelho da outra pessoa. Trocando em mundo seria exatamente amar aqueles que são capazes de nos amar. Mas como é que eu vou amar alguém que não é capaz de me amar? Então eu tenho que ter um amor infinitamente maior para que eu continue amando essa pessoa. Do contrário, eu paro. Porque se eu amo uma pessoa que ela não me ama, é necessário que o meu amor aumente por essa pessoa. Do contrário, eu paro, irmãos. Mas Deus, Ele faz exatamente isso. Ele nos ama e nos amou primeiro, para que então depois nós o amássemos. Deus esperou de mim 22 anos até que eu encontrasse Ele. Ou melhor dizendo, Ele me encontrasse. Mas durante 22 anos da minha vida, eu vivi uma vida toda distante de Deus. Odiando a Deus, mesmo que eu nunca dissesse uma palavra contra Ele. Eu tinha até temor de Deus, medo de Deus, reverência, não falava um ai para Deus. Mas isso não significa dizer que eu o amava. Então Deus alcançou a minha vida, Ele me amou primeiro. E amou com um amor muito grande, sem esperar rapidamente que eu, no primeiro ato de amor, eu já retribuísse em amor para Ele. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que a gente quer ter filhos saudáveis, não é verdade? Todo mundo quer ter filho saudável, não quer ter nenhum filho com nenhum tipo de problema. Mas aí nasce um filho com síndrome de Down, nasce um filho com problemas especiais. Tudo muda a dinâmica da nossa vida. E a gente vai começar a amar essa pessoa para servir ele da forma como ele precisa ser servido. Não da forma como eu trato os meus filhos, vamos colocar assim, os meus filhos normais, entre aspas. Que não precisam de nenhum cuidado especial, que não precisam de nenhum tipo